Você sabe que sem Ele não somos nada. Você sabe que sem a presença de Deus nada somos. Se estamos vivos, a Ele devemos. Se tudo o que temos, a Ele devemos. Houve umas certas mulheres que tiveram consciência disso. Em Lucas 1, vamos abrir em Lucas 1. Ir quer amoroso. Jesus e os discípulos não viviam do ar. Eles alimentavam-se, eles precisavam de alimentar, sítios para dormir, até roupas para vestir. E Deus proporciona tudo o que é preciso. E houve umas certas mulheres que perceberam isso e quiseram ser participantes para com Deus daquilo que era necessário. Lucas 8:1. E aconteceu depois disto, andava de cidade em cidade, aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus. E os 12 iam com ele. E algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e enfermidades, Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demónios. Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, e Susana, e muitas outras, que o serviam com as suas fazendas. Eles ajudavam no ministério para que Jesus pudesse continuar a pregar o Evangelho. Cada vez que nós semeamos na igreja, nós estamos a fazer isso mesmo. Estamos a fazer a obra que cada um de nós cabe fazer para que o Evangelho possa ir a toda a criatura e cada pessoa seja tocada por Deus. Por isso nós semeamos. E é isso que vamos fazer. Amém? Vamos semear. Vamos semear. Em nome de Jesus. Quem dá com Obrigado, Pai, em nome de alegria, Jesus. como o sol brilhará, como o sol brilhará, como o sol brilhará. Quem dá com alegria, como o sol brilhará, e Deus o recompensará. Quem dá com alegria, como o sol brilhará, como o sol brilhará, como o sol brilhará. Quem dá com alegria, como o sol brilhará, e Deus o recompensará. Amém. Vamos virar as mãos para os ofertas, vamos dizer obrigado, Pai, podemos semear no teu reino e confiar em Ti. Sabemos que de nada vamos ter falta, porque dependemos de Ti para tudo, para a glória do Teu nome, no nome de Jesus. Amém, amém, amém. Glória ao Teu nome. Podemos sentar, se faz favor. Lucas 5:3. Lucas 5:3. Lucas 5:3. Glória a Deus. Nesta altura Jesus pregava e viu uns barcos ali. E então, em Lucas 5:3, entrando num dos barcos, que era de Simão, pediu-lhe que afastasse um pouco da terra e, assentando-se, ensinava do barco à multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: Paste ao alto mar, lançai as vossas redes para pescar. E respondeu Simão e disse-lhe: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei as redes. E fazendo assim,
colheram-se uma grande quantidade de peixes que se rompiam a rede. Glória a Deus. Em toda a nossa vida nós temos hipótese de escolher. E antes de eu começar a continuar a falar, eu quero-vos dar o título da mensagem, que é Curado, Curado, Curado. Você ouviu bem. Curado 3 vezes. Que é assim que gosta Deus. É certeza absoluta. Curado, curado, curado. E então, Simão podia ter escolhido o que fazer. Podia ter olhado para ele e disse: mas quem és tu? És tu pescador para saberes tu isso? Sabes tudo do alto mar, que sabes tudo de pescar. És pescador? Percebes alguma coisa disto? E não ter ido para o alto mar. Ele poderia ter duvidado. E aqui começa o problema de todo o homem e de toda a mulher que não confia na palavra de Deus. Dúvida. A Bíblia diz que a dúvida, aquele que duvida é semelhante à onda do mar que é projetado para um lado e para o outro. Eu quero lhe dizer uma coisa. Se você confia em Deus, se você confia na palavra de Deus, garantidamente você vai se dar bem. Mesmo quando as circunstâncias não estão bem, mesmo quando tudo piora. Porque o segredo está. O segredo está em você confiar mesmo quando as coisas não estão boas. O segredo é você estar a confiar em Deus mesmo quando você continua com problemas no seu corpo. Muita gente quer ter fé, mas a fé que quer ter é a fé de estar curado. E depois é que tem fé. Não, ter fé é agir como já tivesse curado. É agir como acreditando que Deus está a fazer tudo para si. Lembro-me de uma vez, já não aconteceu mais que uma vez, eu estava muito cansado, e há um versículo na Bíblia que diz que Deus dá força ao cansado e força àquele que não tem nenhum vigor. E os jovens cansarão e fatigarão, mas aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças. E eu lembro-me que estava muito cansado. E eu orei este versículo. E o cansaço desapareceu por completo. Mas só orando, eu tive que confiar e acreditar. Tive que mexer, é claro, mesmo apesar do cansaço. E Deus operou perante a minha confiança nele, de declarar a sua palavra, declarar o versículo bíblico, falá-lo e confiar nele. Muitas das vezes nós temos a palavra de Deus, mas não confiamos na palavra. Não confiamos naquilo que Deus disse a nosso favor. A palavra que nós pregamos é a palavra de Deus. Por isso é que Jesus disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Só conhecendo a verdade. Há muita gente a tentar interpretar a Bíblia, mas acredite, leia a Bíblia como ela é, como ela está, e você vai entender que Deus quer falar consigo muito mais do que você pensa. Há pouco tempo, numa reunião atrás, eu falei sobre alguém que estava no cimo de um prédio e olhava para baixo e as pessoas eram minúsculas, eram muito pequeninas. Você entende que é assim que Deus nos vê? Mas, no entanto, se importa com cada um de nós. Para Ele, nós não somos um número. Somos uma pessoa e nos trata por nosso nome. Eu quero que você entenda isto. Que quando Jesus entrou no barco, pediu para que pudesse entrar no barco, para que pudesse estar no barco, pediu para que se afastasse um pouco mais da margem, para poder falar para a multidão.
Ele sabia o que é que estava a fazer. Ele estava a abençoar aquele barco para que os peixes saltassem para dentro da rede e aquele barco viesse a pique para a terra, cheio de peixes. É isto que às vezes nós não entendemos, que nós estamos num trajeto e num caminho com Deus e o que nós devemos fazer é buscar primeiro o reino de Deus e tudo o resto nos será acrescentado. Trazermos a presença de Deus para a nossa vida é o nosso alvo. Porque ao fazermos isso, trazemos a bênção de estar com Deus para nós. E então somos abençoados ao entrar e ao sair, e pouco importa onde estivermos, nós já estamos abençoados. E lembro-me, uma vez nós fomos a um determinado sítio e tinham feito maldição nesse sítio. Eu sentia dores quando estava nesse sítio. Era num estabelecimento comercial. E eu sentia dores. Eu até dizia à minha esposa, eu até sei onde é que fizeram. Quando eu saí daquilo, as dores pararam. Atualmente, eu percebi que ao nós nos capacitarmos mais e mais na palavra de Deus, cada vez vamos ficando mais fortes e mais confiantes que Deus. Se Deus é por nós, ninguém pode ser contra nós. Mesmo que nós andássemos pelo vale das sombras da morte, não vamos temer mal algum, porque Deus está connosco. Mesmo que as circunstâncias fiquem de tal forma pior, você não pode olhar para as circunstâncias, mas olhe para Deus, para o que Deus diz sobre si. E é aqui que eu quero que você entenda. O estar curado, o permanecer curado, o falar que está curado, não é só palavras que saem da sua boca. É confiança nessas palavras que você fala. Porque é da vontade de Deus que cada um de nós permaneça curado e esteja curado. No nome de Jesus. Eu sei que isto parece muito estranho perante um planeta em que nós vemos que está a acontecer isto, está a acontecer aquilo. Houve uma pandemia que aconteceu, já estavam a falar de outra, agora apareceu outra. Mas Jesus falou sobre isto. Nos últimos tempos ouvireis de pestes em vários lugares. Ouvireis de problemas. Mas eu quero que você entenda uma coisa. Se Deus é por nós, ninguém pode ser contra nós. Ainda hoje ouvi alguém falar que estava a dizer que estava desejoso que Jesus viesse. E ele falava que queria estar aqui no meio da tribulação. Eu não sei se quer estar no meio da tribulação. Isso é segundo a vontade de Deus, que se faça o que Ele quer e não o que eu quero. Eu quero estar é com Deus. Pouco importa o sítio onde for. Porque como a palavra de Deus diz, mesmo que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum. Porque tu estás comigo. No pior lugar da terra, na pior circunstância que nós tivermos, se estivermos com Deus, temos a certeza que vamos sair dali. Temos a certeza que somos abençoados no nome de Jesus. Deus tem permitido algumas coisas vir à minha vida para eu possa entender como se deve fazer. Isso quer dizer que já tive algumas enfermidades. E que Deus me ensinou com elas como fazer. Eu quero vos levar a um sítio para você entender qual a vontade de Deus. Vamos ver o que é que Jesus veio fazer à Terra em primeiro lugar. Atos 10, 38. Atos 10, 38.
Pedro fala para aqueles que eram gentios, para aqueles que não eram judeus, que Pedro tinha visto um sonho e este homem também viu uma visão de um anjo, e então pediu-os para chamá-lo, e ele veio e começou a falar. E ele diz, como Deus, Atos 10:38, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude, o qual andou a fazer do bem, curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Então, de quem é a enfermidade? De quem é a doença? De quem é os problemas? É de Deus? É do planeta? É do homem? Ou é do diabo? À medida que nós percebemos que doença não é vontade de Deus, que doença é algo que o diabo traz, e se formos ler várias passagens bíblicas, vemos várias passagens bíblicas em que Jesus fala que as pessoas estavam a ser oprimidas pelo diabo. Então, se percebermos que doença não tem nada a ver com a vontade de Deus, não tem nada a ver com Deus, mas tem a ver com o diabo, então você quer o diabo na sua vida? Eu não quero. Mas a palavra de Deus diz que virá a vós por um caminho, mas fugirá por 7, se você fizer aquilo que é correto. Você primeiro tem que se encher da palavra de Deus. Você primeiro tem que encher-se da confiança da palavra de Deus. Eu tenho na minha página de internet, a página de internet do nosso canal Em Fé, temos lá para download, para poder fazer download, um folheto que fala de cura divina. São vários versículos. Você deve ler e meditar, ler. O que é meditar? Meditar é tipo assim, estar a comer, mas estar a comer várias vezes, mastigar várias vezes. Isto quer dizer que você vai ler o versículo e reler, até que ele deixa o seu espírito. Isso vai fazer com que você, da próxima vez, a primeira coisa que se vai lembrar é daquele versículo bíblico. Você tem que conhecer o que é que Deus diz sobre cura divina. E o que é impressionante é que nós só nos lembramos e nos apercebemos mais, porque Jesus curou muita gente nesta altura. Os discípulos curaram muita gente. E então pensamos só, foi uma coisa do Novo Testamento. No entanto, não é assim. É da vontade de Deus Pai. Mesmo vemos no Velho Testamento que toda a gente permaneça curada, aqueles que andam com ele. E é aqui que eu vos quero levar. Eu quero vos levar a uma viagem para você entender a vontade de Deus para conosco. Porque muitos dizem, não, isso não pode ser, isso não é assim. Então vamos agarrar na Bíblia e mandá-la fora, se ela não é verdade. Porque ela é a verdade. E se Deus nos diz que nos quer curados e manter curados, quem somos nós para duvidar disso? Então vamos lá a Êxodo, e em Êxodo vamos a Êxodo 15:26. Êxodo 15:26. Em Êxodo, a quem é que Deus se refere? Àqueles que são o seu povo. Ele está a falar para aqueles que são o seu povo. Aquele povo que ele tirou do Egito. Aquele povo que ele escolheu. Você e eu somos escolhidos de Deus. Então somos povo de Deus. Somos filhos de Deus. Porque a palavra de Deus diz que todos que creram no nome de Jesus foram feitos filhos de Deus. Ora, nós cremos no nome de Jesus Cristo e fomos feitos filhos de Deus. Somos agora família de Deus. E veja o que é que Deus diz em Êxodo 15:26. E disse-lhe, se ouvires atentamente
a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante dos seus olhos, inclinares os teus ouvidos aos seus mandamentos, e guardar todos os seus estatutos, nenhuma das enfermidades porei sobre ti que pus sobre o Egito, porque eu sou o Senhor que te sara. Não é o Senhor da Sara, é o Senhor que te sara, que te cura. Também pode ser da Sara. E da Isabel, e da Cristina, e todos aqueles que creem em Jesus. Mas eu quero que você entenda uma coisa. Aqui Deus mostrava já que se nós andarmos com Ele, se confiarmos nele, confiarmos nos seus mandamentos, Ele nos vai abençoar. Que Ele não vai deixar que as enfermidades que estiveram no Egito venham sobre nós, porque Ele é o Deus que nos sara. É impressionante que Deus agarra em vários trajetos na vida. Eles andaram 40 anos às voltas por causa de um erro deles. Porque não confiaram em Deus e confiaram mais no que estava diante dos seus olhos. E aqui torna-se o problema. O problema é este. Você confia mais no que você sente, você confia mais no que os médicos dizem, você confia mais no que ouve toda a gente falar, ou confia naquilo que Deus diz sobre si? Você tem que tomar uma decisão. Essa decisão vai afetar toda a sua vida. Quando eu disse que eu passei por algumas coisas que não foram boas, eu lembro-me de ter passado por um problema de costas, e nesse problema de costas o que é que acontecia? Eu tinha dificuldade, tinha dores horríveis. Eu lutei contra o diabo. E naquela altura parou, mas não parou por completo. De vez em quando vinham. E eu todos os dias dizia: obrigada, Pai, porque Jesus foi à cruz, levou todas as minhas enfermidades e as minhas dores, e para as suas pisaduras já fui sarado. E fazendo isto, lutando, confiando, lutando, confiando, eu fiquei curado, curado, curado. Mas você tem que entender uma coisa. Jesus morreu por cada um de nós, para que para nós viesse a salvação, a vida eterna, mas também para que para nós viesse a cura e a libertação. Porque nós fomos resgatados das trevas e transportados para o reino de seu Filho, para o reino de seu amor. Você tem que entender que nós fomos tirados do reino das trevas e transportados para o reino da luz, do reino de Jesus. Então, assim sendo, você tem que continuar doente? Não tem lógica. São mais versículos, eu quero que você beba deles todos. Êxodo 23, 25. Êxodo 23, 25. Êxodo 23, 25. Servireis ao Senhor, vosso Deus, e Ele abençoará o vosso pão e a vossa água, e eu tirarei do meio de ti as enfermidades. Você está a servir a Deus. Você busca a Deus todos os dias. Você lembra-se dele e ora a Ele. Então, esta é a promessa de Deus para si. Amém. Ele diz que tirará no meio de nós. Deuteronômio 7:15. Vamos lá abrir. Deuteronômio 7:15.
Às vezes nós eu não quero mal de ninguém. Acredita em mim que eu não quero mal de ninguém. A Bíblia diz que é horrenda coisa cair nas mãos do Deus vivo. É aborrecer aquele que é o nosso Deus. Mas entenda uma coisa, eu não vou nunca contra a palavra de Deus e faça a vontade de Deus e não a minha. Mas você tem que entender uma coisa. Há coisas que Deus não gosta. E você tem que entender isto. Veja o que aqui está escrito. Deuteronômio 7,15. O Senhor de ti desviará toda a enfermidade. Sobre ti não porão nenhuma das más doenças dos egípcios, que bem sabes. Antes as porá sobre todos os que te aborrecem. Nesta altura, o povo de Deus andava às voltas e era perseguido. Mas ele se tornou verdadeiro um povo que confiava em Deus. O mesmo povo que agora tem que se levantar confiando em Deus, sabendo que a doença não é lugar para ficar no seu corpo, sabendo que Deus preparou um caminho, porque Jesus é o caminho, para nós sermos salvos, libertos, curados, abençoados. Mas para isso nós temos que mudar a nossa maneira de pensar. Nós temos que mudar a nossa maneira de agir. Você já ouviu aqui vários versículos bíblicos falando de que é da vontade de Deus tirar do meio de nós as enfermidades. Então porque é que elas teimam às vezes em ficar? Porque é que às vezes dores teimam em vir? Sabe porquê? Imaginem que você tem um carro em seu nome. E tem um papel, e no papel diz que aquele carro é pertença sua, é propriedade sua. Foi você que o comprou. E alguém chega ao pé de si e vem com reboque e mete em frente ao carro e começa a carregar o carro. E você diz, mas o que é que vocês estão a fazer? Não, e a pessoa diz, este carro é meu. É seu. Mas com que direito é que você diz isso? Não, este carro é meu, eu sei que é meu. Você até fica confuso com toda a circunstância, mas como é que você pode dizer que é seu, que eu tenho aqui um papel que diz que o carro é meu? Muitas das vezes é isto que o diabo tenta fazer com as nossas vidas. Tenta nos enganar, fazendo levar a acreditar que doença é algo normal. Que aquilo que está a acontecer é normal, acontece a toda a gente, portanto tens de te aguentar também e ficar doente também como todos os outros. Mas não é isso que Deus quer na sua vida. Não é isso que Deus deseja para si. Agora, a palavra de Deus diz, resisti ao diabo que ele fugirá de vós. Resista àquilo que tentam colocar na sua vida. Não aceite a doença, não aceite a enfermidade, porque Deus diz que não porá sobre nós as enfermidades que pôs sobre o Egito. Ele diz que as más doenças que estiveram sobre o Egito, sobre a maldição, sobre aqueles que os trataram mal, sobre aqueles que vão contra si, essa maldição, essa doença não virá até si, em nome de Jesus. Mas a palavra de Deus diz, poderão vir a ti por um caminho, mas tem que fugir por 7, se você os puser em fuga da sua vida. A enfermidade, a doença não tem que ficar em si. Se você resistir e declarar constantemente a palavra de Deus. Havia há um salmo que é uma grande bênção. E você pode ler depois, que é o Salmo 91. Então, havia uma pessoa que ainda não tinha aceito Jesus como Senhor e Salvador, mas conhecia o Salmo 91. E lá em casa dessa pessoa havia, às vezes, barulhos estranhos, coisas estranhas.
a acontecer. E então a única forma de fazer parar isso era ela começar a ler o Salmo 91. Quando lia o Salmo 91, tudo parava. Você está a entender que ao lermos a palavra de Deus, o diabo não tem hipótese. Ao você mencionar a palavra Jesus, você sabe que o diabo fica enfurecido com essa palavra. Eu uma vez estava a falar com uma pessoa, falei a palavra Jesus, a pessoa virou por completo. O demónio que estava nela virou por completo. Começou a falar para mim com outra voz, a ameaçar-me. Porque eu disse Jesus. Uma palavra tão simples, mas cheia de poder. Mas está na altura de você agarrar nesse nome que tem poder e começar a usá-lo na sua vida. Satanás, tira as tuas mãos do meu corpo, eu te ordeno no nome de Jesus. Satanás, para as tuas manobras na minha vida. Para tudo que levantaste, toda a doença que levantaste contra mim, eu ordeno que saia de mim no nome de Jesus. Porque ao nome de Jesus todo o joelho se dobra no céu, na terra e debaixo da terra. Mas eu quero-vos continuar, porque há mais, há muitos mais. Vamos a Salmos 103. 103, 2. Salmos 103. Não, 103, 3, desculpem. Davi está a dizer, bendiz a minha alma e nunca te esqueças de nenhum dos seus benefícios, dos benefícios que Deus nos dá. Se calhar, eu peço perdão, eu disse Salmo 103, 3, mas vamos começar no 1 para você entender o que é que Davi está a falar. Davi está a falar para ele próprio e nós às vezes temos que falar para nós próprios e nos lembrar das coisas que Deus faz por nós. Eu disse, e já tenho dito várias vezes, para você agarrar num caderno e escrever nesse caderno as bênçãos que você tem recebido de Deus. O que é que você tem sido abençoado. Porque quando as coisas às vezes ficarem piores, você vai a esse caderno e vai se lembrar daquilo que Deus já fez por si. E vai se lembrar que Deus é por si, que Deus não o desampara, que Deus está consigo. E veja o que é que Davi diz. Bendiz, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que é em mim bendiga o santo nome. E depois diz, bendiz, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. Não nos vamos esquecer dos benefícios que Deus nos dá gratuitamente. 3. É Ele que perdoa todas as tuas iniquidades e sara todas as tuas enfermidades. Glória a Deus. Glória a Deus que nós podemos dizer, estou curado, estou curado, estou curado. Porque é Ele que perdoa as nossas iniquidades, perdoa os nossos erros, as nossas falhas. Cada vez que nós pedimos perdão a Deus por algo que fizemos, Ele perdoa, mas também sara. E você tem que entender isto, que Jesus andou sobre a terra, libertando todos os oprimidos do diabo, curando toda a gente, para que você entenda que no tempo de hoje Ele continua a fazer a mesma coisa. Ele está a utilizar homens e mulheres para fazer a mesma coisa, para que as pessoas sejam curadas e libertas no nome de Jesus. Por isso é que ele disse, ide por todo o mundo pregar o evangelho a toda a criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão os que crerem. Em meu nome falarão novas línguas, porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. É a vontade de Deus curar. É a vontade de Deus libertar, abençoar. E você tem que agarrar e começar a tirar da sua mente o que não é correto. Tirar da sua mente aquilo que você está habituado a ouvir, aquilo que você liga à televisão e ouve. Não. Não. Houve um dia que Jesus agarrou
e estava afastado da povoação onde vivia um amigo seu, e ele sabia que Lázaro tinha morrido. E ele disse, ele dorme. Ele não queria falar morreu. Mas os discípulos não estavam a perceber nada do que ele estava a falar, e ele disse, Lázaro morreu. Mais tarde vieram trazer a notícia que ele já sabia, e ele foi lá ter. O caminho ainda era longo, levou 3 a 4 dias a chegar até lá. Quando lá chegou, já havia 4 dias, o corpo já estava sepultado. Marta e Maria eram irmãs de Lázaro. Quando viram Jesus, correram para ele, o abraçaram, e se tu tivesses aqui, ele não tinha morrido, diziam elas, porque confiavam em mim. Ele disse, se queres, verás a glória de Deus. E então mostra-me onde ele está, e então foi até lá, e quando chegou lá, ele estava sepultado na montanha, num buraco na montanha, uma pedra a tapar. Jesus virou-se, afastem a pedra, tirem a pedra. E uma delas, apesar de confiar e amar Jesus, diz, não, porque já vai 4 dias, já cheira mal. Porque o corpo começa, que não tem vida, que está morto, começa a entrar a deteriorar-se, a estragar-se. Começa depois a cheirar mal. Mas ele mandou tirar a pedra. Depois olhou para o céu e disse, graças te dou, Pai, que sempre me ouves. Depois gritou para Lázaro, sai para fora. Lázaro, sai para fora. E Lázaro ressuscitou. Haverá alguma coisa possível, impossível para Deus? Os seus sonhos, aquilo que você pensa que não possam ser ressuscitados por Deus? Aquilo que você achava que era impossível, você pensa que Deus não pode fazer acontecer? Está na altura de você se encher da palavra de Deus, se encher de Deus e encher-se de confiança que se Deus é por si, ninguém pode ser contra si. Lázaro ressuscitou. E também tudo na sua vida vai ressuscitar. Aquilo que é doença tem que sair da sua vida, porque você vai se determinar em Deus a orar, a buscar a Deus, a confiar em Deus. Ouça, uma das coisas impressionantes, que eu acho impressionantes, é cada vez que você vê um atleta, ele não passa o tempo todo do ano a ir para discotecas, a fazer isto, a fazer aquilo, a ver televisão e a não fazer nada sentado no sofá, e depois chega à altura e vai correr os 100 metros e ganha. Isso é mentira. Aquele que é atleta treina todos os dias. E todos os dias está preparado. Inclusive, quando é no dia da prova, ele descansa. Ele faz exatamente o contrário. Ele não treina, ele descansa. Para que o seu corpo esteja preparado para aquilo que ele vai fazer. Você treina todos os dias com Deus. Você busca a Deus todos os dias. Você conhece a palavra de Deus que diz sobre a cura divina. Então como é que você quer ultrapassar algumas circunstâncias? Então eu creio que está na altura de agora de você não buscar as amizades, ouvir as amizades. Não está em buscar a televisão, não está em buscar as outras coisas, não está a buscar a Deus, a sua palavra, a sua verdade, para que você possa ser curado. E se você agarrar e se concentrar só na palavra de Deus, naquilo que Deus diz, e esquecer tudo o que dizem à volta, você vai vencer no nome de Jesus. Porque Deus é aquele que o cura. Veja o que está aqui escrito. Em Salmo 107, 20. É só um pouco mais à frente.
Salmos 107, 20. A palavra de Deus. A palavra de Deus faz toda a diferença. Salmos 107, 107, 20. Enviou a sua palavra e os sarou e os livrou da destruição. Deus enviou a sua palavra e os livrou da destruição. Então cabe a nós entendermos que é da vontade de Deus nos curar. É da vontade de Deus nós permanecermos curados e libertos e abençoados. Se você entender isso, você vai entender que cada vez que vem doença à sua vida é ilegal, não é da vontade de Deus. Então porquê é que tem que ficar na sua vida? Porquê é que você está a permitir que ela tenha lá? Porquê é que você tenta recorrer a outras coisas, a fazer outras coisas e não recorre a Deus, confiando em Deus, sabendo que é Ele que o cura, é Ele que o liberta? Porquê é que você não agarra, Pai, eu confio em Ti, Tu és a minha cura, então eu declaro que a partir de hoje eu estou curado, liberto no nome de Jesus. Ao você fazer isto, você está a agarrar e dizer, Senhor, eu confio em Ti. Eu confio no que Tu dizes. Acredito que é a Tua verdade, é que é a verdade. Não é aquilo que eu sinto, não é aquilo que eu vejo, não é aquilo que me dizem, não é aquilo que médicos e outras pessoas me dizem, não é aquilo que eu vejo na televisão, é aquilo que Tu dizes é que é a verdade para mim. Então se você crê assim, e eu lhe digo que isto às vezes não vem do... Meus filhos, eu tenho 4 filhos, fui abençoado com 4 filhos. E os meus filhos foram nascendo, não nasceram todos ao mesmo tempo, graças a Deus, nasceram 4 em 4 anos. E eu percebi nos últimos 2 filhos eu percebi que eu já estava a agir de maneira diferente. Eu fui com eles, com todos eles, fui a médicos. Eu, quando era preciso, ia a médicos e tudo, e graças a Deus por eles, graças a Deus mesmo. Mas eu percebi que é Deus que os cura. Minha filha mais nova teve uma convulsão à mesa. Era mesmo bebê. Febre, atingiu um pico tal que ela teve uma convulsão à mesa. E eu e a minha esposa ficámos aflitos, agarrámos nela e fomos para o hospital. E eu ia orar pelo caminho. E a caminho do hospital, Deus me disse que já não era preciso fazer nada. Que ela já estava curada. O problema quando há... como direi, quando há convulsões, é que pode chegar ao cérebro e dar sequelas no cérebro. Os testes foram feitos e ela não teve absolutamente nada. Nada, absolutamente nada. Ficou mesmo curada e abençoada. Anos mais tarde, o meu filho mais novo nasceu, caiu da cadeira, ficou de lado com o pescoço. Chorava muito. Só que nessa altura não o levei para lado nenhum. Eu agarrei nele, meti-o em cima da mesa da sala, meti-lhe as mãos em cima e orei por ele. E instantaneamente ele parou de chorar. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. O que é que eu quero dizer com isto? Que eu sou especial? Não. O que eu quero dizer com isto é que nós temos que aprender Deus. Andar com Deus. Leva tempo. Leva o tempo que você se determinar a andar com Deus. Quanto mais você se determina a andar em Deus, mais Ele ensina, mais você tem conhecimento e mais fé você vai adquirindo de andar com Deus. O que é que vai acontecer? As coisas vão começar a acontecer na sua vida. Há anos atrás eu preguei em Beja e disse, estava a falar sobre cura divina e eu falei e disse, é a melhor coisa que você pode querer é andar com Deus. Mas prepare-se para uma viagem daquelas.
Porque o diabo vai fazer tudo para o tentar derrotar. O diabo vai tentar colocar tudo, toda a enfermidade possível em si. Mas você já venceu, não? Você já venceu, não? E eu quero que agora, a partir de hoje, você agarre-se na Bíblia Sagrada e leia e busque e tenha mais e mais conhecimento. Mais leia. Ouça esta mensagem que eu acabei de falar. Ouça, para que ela deixe ao seu espírito e para que ela se torne a verdade que você precisa na sua vida, para que então você possa dizer: enfermidades, dores, doenças, sai do meu corpo. Eu te ordeno no nome de Jesus. Então, você foi curado pelo poder de Deus. Porque o mundo vai sempre dizer que não é possível. As pessoas vão dizer que não é possível. Mas Deus diz: tudo é possível àquele que crê. Àquele que crê no poder que Deus tem de libertar e de abençoar. Eu peço a que toda a gente fique de pé e peço ao grupo Louvor que venha para aqui, se faz favor. Nós estamos de pé. Vamos colocar as mãos no nosso peito. Amém? Vamos fechar os nossos olhos, vamos colocar a mão no peito, vamos dizer: Pai, olha, eu estou aqui, Senhor. Eu confio em Ti, eu Te amo. E sei que Tu és grande e poderoso para fazer grandes coisas. E sei que na minha vida já tens feito. Mas sei, Senhor, muitas maiores vais fazer. Agora eu que estou aqui de pé, Senhor, com a minha mão no peito, eu declaro o que a Tua palavra diz para a minha vida. Que Jesus foi à cruz, levou todas as minhas enfermidades e as minhas dores, e para as suas pisaduras já fui sarado. Em nome de Jesus. A tua palavra diz que eu porei a mão sobre os enfermos e os curarei. Portanto, eu estou a colocar a mão em mim. E eu declaro que estou curado, liberto e abençoado no nome de Jesus. Não há enfermidade alguma no meu corpo, nem aceito alguma. Toda a doença já saiu do meu corpo, toda a dor já saiu do meu corpo, no nome de Jesus, no nome de Jesus, no nome de Jesus. E agora nós que estamos aqui a orar, também falamos para todos aqueles que nos veem. Ponha a mão no seu peito e nós de aqui ordenamos: seja curado no nome de Jesus. Seja liberto no nome de Jesus. Receba a bênção, a cura, a libertação que você precisa na sua vida, no nome de Jesus. Obrigado, Pai. Operando Tu, ninguém pode impedir. Ninguém pode impedir. E eu te agradeço, Pai, no nome de Jesus, por Jesus ter ido à cruz em meu lugar, por Ele levar naquela cruz toda a enfermidade e toda a dor, e por Tu seres agora o meu Pai, meu Abba, Pai, o querido Pai, meu Papá. Obrigado. No nome de Jesus. Isto é apenas o começo. Agora você não pode largar, resistir ao diabo, e ele fugirá de vós. Está escrito, eu digo-vos onde é que está escrito, nós podemos até abrir. Tiago 4:7. Tiago 4:7. Posso-vos ler? Tiago 4:7. O que é que diz? Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, que ele fugirá de vós. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, resisti ao que ele tenta colocar na sua vida, ao que ele tenta fazer na sua vida, que ele fugirá de vós. Você sabe que você já venceu. Nós já vencemos por aquele que nos amou, foi Jesus. Ele que se entregou por nós. A nós nos é concedida a vitória em cada altura da nossa vida, no nome de Jesus. Mas nós vamos baixar os braços ou vamos dizer: Satanás, sai da minha vida. Sai do meu trabalho. Sai da minha profissão. Sai
da minha vida, da minha saúde, das minhas finanças, sai no nome de Jesus. Eu estou abençoado no nome de Jesus. Eu tenho sempre em grande abundância. De nada tenho falta. No nome de Jesus. Ouça uma coisa. Faça a sua parte. Que Deus fará a parte dele. No nome de Jesus. Muitas bênçãos no nome de Jesus. Um bom fim de semana, curado e liberto no nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Muitos estão a ver.